E sejam bem-vindos à nossa primeira fake live. E a nossa live de número 55. Para vocês aí, você vai parecer que é a nossa fake live, mas na real ela não é não. Para vocês vão parecer que é uma live, vai soar live, mas só vai ter cheiro de live, só vai ser sabor live. Tô fazendo um teste. As próximas 10 lives, pelo menos, eu vou fazer elas desse jeito gravado. Por quê? Porque eu tô tendo um problema. Os shorts, eles estão indo muito bem, muito legais. Porém, o que tá acontecendo? Por a gente gravar através da transmissão e eu usar dados móveis, né, do celular, vocês sabem, né, dados móveis pode ser o celular que for. O que acontece é que a internet, se ela estiver devagar, ela vai transferir pouco dado. E se ela transferir pouco dado, ela leva uma imagem muito ruim. E às vezes está acontecendo o quê? Eu estou falando algo muito top, algo que dá uma viralizada legal comparado com os vídeos nossos. Só que a imagem vai muito ruim, muito ruim. O áudio está perfeito, esse microfone está perfeito. O áudio é perfeito, mas também o áudio ele carrega menos dado, né? Então ele vai bem legal, independente disso. E aí o que acontece? O áudio vai muito, a imagem vai muito ruim. E aí eu vou fazer um teste, né? Vou testar a gente carregar desse jeito, né? E vamos ver o que vai dar, né? Vocês vão ter uma imagem bem melhor. Vocês vão comentar aí, infelizmente. Pode ser que eu não responda vocês, mas pode ser que eu responda, dependendo como o dia que eu lançar essa live, eu posso responder vocês. Tá ali, mas vou fazer esse teste por enquanto, pra gente ver como que vai se saindo. E aqui eu tenho um controle de imagem muito bom. E também hoje eu tô testando o gimbal do celular, né? Pra quem não sabe, o celular tem uns celulares novos que eles têm gimbal, mas um gimbal digital, aplicado direto na câmera. E aí acaba facilitando bastante o treme-treme do carro aqui. Terminando a minha explicação para vocês, vamos continuar. Hoje eu tô num trajeto diferente, que minha filha tá de férias. Então não vai ser o comum. Aí o paraíso, a paisagem que vocês veem aí vai ser diferente hoje. Hoje o que nós vamos falar sobre omissão. Muitas das vezes, quando você vê aquele funcionário fazendo coisa errada, fazendo corpo mole, você não fala. Você vê a empresa não dando lucro, você não faz nada. Você vê a sua saúde despencando porque você não faz exercício, não tem uma alimentação saudável. Você vê todos esses problemas e não age. Isso se chama omissão. Isso pode estar matando a sua vida, o seu negócio, o seu projeto. A omissão, quando você vê o problema e não age em prol de resolvê-lo. E isso é muito perigoso. Você vai entender: mas tal coisa não é do meu setor, não sou eu que estou responsável. Você vai entender ao longo dessa live por que tudo isso. Sim, você é responsável por todas essas coisas. Samuel, como é que eu sei que eu estou fazendo omissão? Como é que eu estou omitindo? Primeira coisa é fuga do conforto necessário. Evitar aquela conversa dura com o funcionário que está entregando corpo mole. Olhar aquele problema e falar: depois eu resolvo esse problema. Não tem um senso. Aquilo precisa ser resolvido. Aquilo já é uma urgência. Já passou da importância e já virou uma urgência na grade de prioridade. E você olha e fala: depois eu resolvo. Isso é omissão. Quando você se pegar fazendo algo desse tipo, jogando algo que você viu o problema, mas não se colocou na posição, não se movimentou para resolvê-lo, isso já é um sintoma brabo de omissão. Fique atento a isso, Porque sabe o que acontece? Aquele problema ele vai virar uma emergência uma hora. E talvez essa emergência ela não possa ser resolvida. Talvez você não tenha mais recursos para resolver aquela emergência. Talvez você não consiga
mais tempo para resolver aquela emergência. Tem emergências que elas acabam em óbito. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Há emergências que acabam em óbito. Então, quanto antes você conseguir antecipar as urgências, resolver elas enquanto elas são urgências, ou até mesmo quando elas são já importantes, ainda importantes na grade de prioridade, melhor. Você vai diminuir a chance de algo gravíssimo acontecer com você. Segunda coisa é esperar a ordem de alguém. Agir como um funcionário tarefeiro é a pior coisa que tem. Ah, mas eu sou funcionário. Funcionário tarefeiro tem de monte. Você balança, vem de monte. A gente precisa, nós precisamos, você precisa ser, você que é CLT, nós precisamos constantemente sermos pessoas proativas. Quando você se pegar fazendo só o que te pediram, saiba que isso é um tipo de omissão. Isso é um tipo de omissão. Você tá no front, você tá lá na linha do negócio, seja onde você estiver. Isso vale pra mim também. A gente tá na linha no operacional. Quando a gente tá no operacional, estamos ali na linha. E quando a gente vê um problema e não age pra resolvê-lo, é uma omissão. Eu estou omitindo. Eu estou fazendo o que não deve ser feito, largando, empurrando a poeira para baixo do tapete. E isso é um tipo de omissão. Isso é um tipo de sintoma de omissão, né? Você talefeiro. Ser só o funcionário tarefeiro. Lembre-se disso. E a última coisa é empurrar a bucha para os outros. Você olha, você bate o olho, você fala, cara, esse problema não é meu, esse não é do meu setor, é de vendas. Você enxerga, você é do marketing, você enxerga um problema lá nas vendas, fala, cara, esse problema não é da minha conta. Vai uma analogia para você aí. Quando o barco afundar, ele afunda por causa de um furo, né? Basicamente. Quando o barco afundar, não é só a pessoa que está do lado do furo que vai se afogar, não. Não é só o setor dela que vai se afogar, não. Não é só a parte do barco dela que vai se afogar, não. Sabe quem que vai se afogar? Todo mundo. A empresa toda, o barco todo vai se afundar. Então lembre-se disso. Quando você olhar para um problema e falar, cara, olha aquele problema lá, meu Deus, mas não é da minha conta. Sempre quando você olhar para ele e pensar desse jeito, lembre-se dessa analogia. No final das contas, o barco vai afundar tudo junto, com todos vocês juntos, com o setor responsável e com o setor não responsável. Vai todo mundo junto. Ai, fiquei atrás do ônibus aqui. Lembre-se disso. E no final o que acontece? O seu setor vai junto também. O seu projeto vai junto também. Casamento, isso aí é melhor, é a coisa que vocês têm que mais ficar atento. Você olha, é da minha esposa, isso aqui é a responsabilidade da minha esposa, a responsabilidade do meu esposo. Gente, depois no final das contas, quem vai junto, você vai de arrasta também. Até os seus problemas, você tem que ter noção quando você é casado, até os seus problemas também. Se você omitir ver eles e omitir, a sua esposa vai pagar por eles. A sua esposa vai pagar por eles, por aqueles problemas que você omitiu. Os seus filhos, você vai levar os seus filhos de arrasta também. Então, lembre-se disso, preste atenção. Toda vez que você se pegar fugindo de um problema que você viu, esperando ordem para resolver um problema, ou quando você ficar vendo um problema no lugar dos outros, no setor dos outros, no projeto dos outros, e você não contar aquilo, lembra que você tá indo de arrasta. E um detalhe aqui, só uma dica, tá? Se você for contar o problema para outra pessoa do outro setor, lembre-se de como falar corretamente. Fale do jeito correto para você não ofender aquela pessoa, tá? Mas não deixe de falar.
Porque no final das contas, quem vai tudo junto, a empresa vai todo mundo junto. Samuel, como que eu vou prevenir isso? Eu quero resolver isso, como que eu vou fazer com que isso não aconteça na minha vida? A primeira coisa, a primeira mudança, a primeira crença que você tem que instalar imediatamente dentro de você é: o problema é meu. O problema é meu. Você tem que começar a pensar assim: o problema é meu. Ah, mas viu de errado? Resolva. Viu de errado? Resolva. Viu uma porta solta? Amarre. Uma ponta solta? Amarre. Lembre-se, o problema, ele é seu sim. Se for numa empresa, o barco vai afundar com todo mundo. Se for no seu casamento, na sua vida, você vai afundar você com o seu casamento, com os seus filhos, todo mundo vai afundar junto. Todo mundo vai pagar as contas. Então o problema é seu sim. E os problemas que você vê no seu projeto, esses aí você já sabe que é seu, né? Não preciso falar para você resolver eles, né? Antes que eles se tornem emergências. Antes que eles se tornem emergências. Segunda coisa é a ação preventiva gera lucro. Repita comigo, lucro. Essa semana a gente vai no... Quinta-feira agora, quinta, sexta, sábado, a gente vai uma imersão de inteligência financeira. E aí um dos professores, ele costuma falar assim, lembrando dele agora. Sempre quando eu falo lucro, eu lembro dele. E você tem que lembrar que o profissional de elite, ele não espera o cliente reclamar para arrumar o processo. Esquece isso, esquece isso. Busque olhar tudo que você faz, busque olhar o seu projeto, busque olhar a empresa onde você trabalha e busque coisas que você pode otimizar constantemente. A prevenção também é uma geradora de lucro. A prevenção também é uma geradora de lucro. Uma empresa, para vocês terem ideia, ela é uma máquina de imprimir dinheiro. Toda empresa ela é uma máquina de imprimir dinheiro. Se você quer ter uma máquina de imprimir dinheiro, só o Banco Central tem ela? Não, qualquer pessoa pode ter uma máquina de imprimir dinheiro. Basta abrir uma empresa. Você só precisa regular ela constantemente. Você precisa manter ela com matéria-prima constantemente. Você precisa ter pessoas manuseando ela constantemente. Basicamente igual o Banco Central. O Banco Central faz exatamente as mesmas coisas que a máquina de imprimir dinheiro deles. Controlar os custos. E é isso que você faz. Lembre-se disso. Ação preventiva gera lucro. Busque otimizar processos o tempo todo. O tempo todo. Eles vão fazer com que você não fique na omissão. E também eles vão fazer, sabe o quê? Com que você descubra coisas que precisam ser consertadas, coisas que precisam ser mudadas ali no meio. Então, quando você previne, busca prevenção de processos, otimização deles, você vai achar uma mágica, você vai começar a descobrir coisas... Ixi, fechou o bar do alemão. Coisas que... Chopp do alemão. Coisas que você... novas, que você não estava vendo. Mas é por quê? Porque você começou a olhar com um olhar de melhoria contínua constantemente. E você vai ver que como a sua maquininha, como a sua vida vai começar a gerar muito mais lucro. Samuel, mas eu não sou empresário, eu trabalho para outra pessoa. Você sabia que o seu salário é quanto você gera de lucro? Você sabia disso? É justamente isso. As pessoas reclamam que não ganham mais. Mas o seu salário é quanto você gera de lucro. Não se esqueça disso. Quando você for trabalhar amanhã, ou quando você for trabalhar hoje, lembre-se disso. Você está ganhando exatamente o quanto de lucro você está gerando. Ah, mas eu faço um monte. Fazer tarefas não é a mesma coisa do que gerar lucro. Fazer tarefas não é a mesma coisa que gerar lucro. Lembre-se disso. Terceira coisa que você precisa começar a pensar é o custo de ficar parado. Lembre-se disso. O mundo, ele é inflacionário.
O mundo existe uma coisa chamada inflação. Não é infração, é inflação. Tudo vai se desvalorizando, vai perdendo o dinheiro, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Tudo. Então você tem que lembrar uma coisa. A sua empresa, se ano passado ela vendeu exatamente a mesma coisa do ano retrasado, ela não cresceu, ela diminuiu. Samuel, mas foi o mesmo valor, eu vendi R$1 milhão e ano passado eu vendi 1 milhão também, certinho. A sua empresa diminuiu de tamanho, porque só a inflação foi 40 mil reais de inflação. 4% ao ano. Então sua empresa é obrigada a crescer em média 4% ao ano, só para corrigir o valor, só para corrigir as vendas. O carrinho, você vai fazer devagar mesmo. Desculpa, gente, tem um cruzamento que feio aqui. O carrinho ainda não queria acelerar ainda. Você tem que lembrar que você está parado, você não resolver, você não fazer absolutamente nada, você não está mantendo a sua posição, você está perdendo a sua posição. Qualquer coisa, na empresa, se você faz o que te mandaram, faz as coisas que estavam para ser feitas, você não está mantendo a sua posição, você está perdendo a sua posição. Perdendo para aqueles que estão se dispondo a fazer mais, aqueles que estão dispondo a melhorar, fazer uma melhoria contínua, aqueles que estão se dispondo a cuidar de problemas que não são da conta deles, mas que eles assumiram que são problema deles. Se eles estão no barco, é problema deles também. Você está perdendo a sua posição. Constantemente nós estamos perdendo a nossa posição. Se eu manter a mesma frequência de lives, manter a minha fala do mesmo jeito, a didática do mesmo jeito, a qualidade do vídeo do mesmo jeito, a estratégia do mesmo jeito, o tempo todo, desde quando começou o canal, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar perdendo posição. Porque o mundo, ele se melhora a cada dia e o dinheiro se desvaloriza a cada dia. Então você tem uma via de mão dupla, tá? Você tem o seu poder perdendo, você tem uma seta jogando para baixo o valor de tudo que você faz, tudo que você acumula, tudo que você tem, e você tem do outro lado a régua dos proativos puxando o mundo para cima, fazendo coisas melhores, mais eficientes, testando coisas. Você tem duas réguas ali te puxando, te esticando o valor das coisas. Pra vocês terem noção, a IA agora tem esticado grandemente, absurdamente o valor das coisas. Por quê? Antigamente, se a minha mãe quisesse montar... Antigamente, na verdade, se a minha mãe quisesse montar um PDF, ela nem conseguiria montar um PDF, porque ela não teria nem computador. Mas eu, por exemplo, se eu quisesse montar um PDF com design, tudo bonito, uma apresentação bem trabalhada, eu não sou designer. Eu precisaria contratar um designer, contratar uma pessoa. Hoje, com alguns centavos de IA, eu consigo criar uma coisa muito aceitável. Chega perto do profissional? Não, mas cumpre a minha necessidade. Resolve a minha necessidade. Resolve o que precisa ser feito. Então lembre-se disso. O custo de ficar parado. Quando você fica parado, o custo é caríssimo. Caríssimo. E o princípio bíblico de hoje é o quê? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Lembre-se disso. Se você sabe o que é certo e não faz, você está cometendo pecado. Você está deixando de fazer o que tem que ser feito.
Você tá pecando contra a sua família, contra o seu projeto, contra o seu destino. Aqui a gente já tem a frase, né? Pessoas autorresponsáveis, sem autorresponsabilidade, sem destino. Se você não tem autorresponsabilidade com o seu futuro, com o seu projeto, você tá pecando contra ele. Você tá vendo que tem que ser melhorado, coisas que precisam ser mudadas e não tá mudando, você tá pecando contra o seu projeto, pecando contra a sua vida. Então eu vou deixar de ser salvo? Não necessariamente, né? Depende do que você pecar, né? Depende do que você tá vendo que é errado e não fazer, né? Basicamente, se você tá vendo que você tá fazendo alguma coisa errada dos 10 mandamentos, esquece, tá? Mas o resto, o pecado é uma analogia aqui também, né? O final é a destruição, lembra-se disso. Se você ficar omitindo as coisas, vendo os problemas e omitindo eles, deixando de fazer o que tem que ser feito, saiba que a destruição ela te espera lá do outro lado. Uma hora ou outra, cedo ou tarde, mas é inevitável que ela vai vir. A destruição vai vir. E não vai ser boa. Eu prefiro ter a dor da disciplina e fazer o que tem que ser feito do que lá na frente tudo ser destruído. E Samuel, o que eu faço? O que eu vou fazer pra resolver isso a partir de hoje? Quais são as nossas tarefas da live? Como que eu vou materializar tudo isso que você falou hoje? Primeira coisa, nossa, como tá escuro aqui. O sol tá bem na minha cara aqui por trás e eu falando com vocês. E agora eu olho no celular e não tô conseguindo enxergar. Primeira coisa, chame pra conversar hoje. Se você é aquele funcionário, quando eu tava falando sobre isso, você lembrou daquele funcionário que não tá entregando o que tem que ser entregado, tá fazendo corpo mole, essa é a sua tarefa hoje. Vai chamar ele e resolver isso. Vai falar pra ele o que tá acontecendo, vai falar pra ele o que você espera dele, o que você tá vendo que ele tá entregando. Perguntar pra ele o que ele acha que ele tá entregando. Porque às vezes ele acha que ele tá entregando a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Por quê? Porque você não treinou ele, né? E no final das contas, você não explicou o que ele precisava. O seu problema tá sendo o quê? Você omitiu o treinamento, ele omitiu de perguntar, tá todo mundo omitindo. E quem tá perdendo é quem? Ele de melhorar, ganhar mais, e você de ganhar mais lucro também, através da vida dele. Mas se quando eu falei toda essa live, você lembrou de alguma coisa no seu projeto que você precisava fazer e não tá fazendo, essa é a sua tarefa de hoje. Primeira coisa, quando eu falei omissão e veio na sua cabeça, essa vai ser a tarefa que você precisa chamar hoje para fazer. Chame ela hoje para perto de você e faça. Faça o que precisa ser feito. Segunda coisa, conserte um gargalo invisível. Olhe para a sua operação ou para o seu dia a dia e encontre algo que está desalinhado, mas que as pessoas já se acostumaram a ver com desleixo. Vá lá e mude esse processo agora, dando o exemplo. Se você vê que alguma coisa na sua vida você não está fazendo como deveria ser feito, não está entregando o resultado que precisava ser entregado, vá lá agora e otimize aquele projeto, otimize aquele resultado. E a última coisa é assuma a frente de algo travado. Escolha um projeto, uma tarefa que está parada na sua rotina, aguardando terceiros, e tome a iniciativa de puxar a execução para você até que ela seja concluída. Assim que você olhar alguma coisa e falar, isso aqui é de outra pessoa resolver, isso aqui não é meu não. Chame aquilo para você. Mas mais trabalho, Samuel, lembra que eu falei para você? Você recebe mais trabalho para mim, eu já trabalho demais nessa empresa. Meu patrão não merece isso não é o seu patrão merecer isso. É você adquirir o hábito de ficar omitindo as coisas e resolverem as coisas. Do mesmo jeito que você faz isso na empresa, sabe onde você faz isso? Na sua vida. Você olha os problemas ali e fala, isso aqui não é meu não, isso aqui é da minha esposa. Isso aqui não é meu não, isso aqui é da professora do meu filho. Isso aqui não é meu não, isso aqui é do meu personal, problema do meu personal. Você repete as mesmas coisas na sua vida.
As mesmas coisas. A omissão, lembre-se que tudo que a gente traz aqui constantemente, omissão, autorresponsabilidade, a sua comunicação, organização, tudo que eu venho falando aqui toda semana, se você faz em algum lugar, você faz no resto da sua vida. Lembre-se disso. Se você faz em algum lugar, você faz no resto da sua vida também. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Então comece a partir de hoje treinar a desomissão, a ação, o hábito de fazer o que tem que ser feito quando você identificar o problema, realizar o que precisa ser realizado quando você identificar o problema. Adquire o hábito de fazer o que tem que ser feito. Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês para mais a nossa primeira fake live. Depois eu vou ver como que essa imagem ficou. Daqui a pouquinho, na hora que eu chegar lá no meu trabalho, eu vou postar esse vídeo. Tudo para vocês que estão, para vocês que costumam ver a live gravada, para vocês não vai mudar absolutamente nada. Agora quem costuma ver a live ao vivo vai estranhar. Mas vamos seguindo firme e fortes aí com as nossas lives aí, nossa live de número 55. Amanhã a gente volta com a live número 56, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre, sem responsabilidade, sem destino. Pessoas responsáveis, o que elas fazem? Elas não omitem, elas veem um problema e vão resolver. Por quê? Sem responsabilidade, sem destino. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima live.